Olá, que Deus te abençoe nessa tarde, que seja uma tarde muito, muito abençoada para você, que Deus consiga trazer um suprimento de Deus ao seu coração, uma palavra de Deus que ilumine o seu coração, que seja lâmpada para os seus pés, que seja a luz para as suas decisões. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, mas dias de tantas decisões. Talvez você é a geração que está vivendo na Terra que mais precisa tomar decisões, né? São muito rápidas as decisões que precisamos tomar. Precisamos tomar muitas decisões acerca de muitas coisas. Então é importante a gente ter a luz de Deus, o sim de Deus, a aprovação de Deus. Lembra sempre, no sim de Deus, na aprovação de Deus, é que está a resposta sua para uma vida vitoriosa. Muito bem, gente. Compartilha já essa mensagem com alguém. Nós vamos falar uma mensagem muito bonita aqui. Compartilha essa palavra de Deus com alguém, tá? Compartilha já. Abençoe a vida de alguém aí. Compartilhe com a meia dúzia de pessoas aí. E eu queria falar um assunto muito importante hoje, que deve ser muito pertinente na nossa vida. E a gente precisa buscar isso de todo o nosso coração, porque isso é que vai fazer a diferença na nossa vida. Hoje eu quero falar sobre a presença de Deus. Como a presença de Deus é importante e como ela marca a pessoa, o indivíduo, e transforma ele, e transforma a vida de uma pessoa. Qualquer homem ou mulher que você entenda que fez alguma coisa para Deus no passado, nos dias bíblicos, ou seja, nos dias do seu chamamento da era bíblica, quanto ao nosso tempo contemporâneo, aos nossos dias, qualquer homem ou mulher que fez alguma coisa para Deus, ele tinha uma marca de Deus. Quando você olha para as pessoas como Paulo, como Jesus, como Pedro, como Moisés, todas as pessoas, Josué, que fizeram alguma coisa para Deus, eles tiveram uma marca de Deus. Eu quero falar sobre uma pessoa que é Davi. Como Davi, Deus marcou Davi. E eu quero citar alguns textos bíblicos que são importantes, porque a presença de Deus e a experiência com Deus, ela tem uma marca na sua vida, ela é um registro muito importante que ninguém pode apagar. As pessoas, os sofrimentos na vida, eles podem apagar aquilo que são conhecimentos humanos registrados na alma. Mas a experiência espiritual que Deus te der, ninguém apaga, ninguém consegue apagar. 1 Samuel 16:13 diz assim, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, e isso aqui está falando que é a presença de Deus, e o ungiu, que está falando de Davi, na presença dos seus irmãos. E olha o que aconteceu, essa presença de Deus, ela marcou Davi. E a Bíblia diz assim, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, se adonou de Davi. Davi fez tantas coisas vitoriosas, né? As suas grandes conquistas, ainda como menino ungido por Deus, marcado por Deus, ele venceu um gigante chamado Golias.
E Golias era uma pessoa que assombrava Israel, atormentava Israel. Uma era de guerras em que Israel estava lutando com os filisteus, Golias, por 40 dias, todos os dias, em sequência, ele declarava maldições sobre Israel. Tanto que nesses 40 dias, do soldado ao rei, todo Israel se amedrontou. Por isso que a gente precisa tirar uma lição. Toda notícia ruim, ela traz uma espécie de medo no coração das pessoas. Se você ficar escutando muito televisão com notícias ruins, mídia com notícias ruins, você vai encher o seu coração de medo. Você vai ter medo sobre o futuro, você vai ter medo sobre o descanso, você vai ter medo sobre a sua situação financeira, você vai ter medo sobre como seus filhos serão no futuro. Por quê? Porque a notícia ruim, ela traz esse medo. Mas quando Davi chegou naquele acampamento de guerra, levando comida para os seus irmãos, e ele ouviu esse soldado dos filisteus, esse gigante, gritar e amaldiçoar Israel, Davi, ele disse uma coisa: quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Enquanto todos os generais, o rei, todo mundo estava com temor, de medo no coração daquele gigante, Davi, ele tinha uma coisa diferente. Aquela marca que Deus produziu na vida dele tinha marcado o seu interior. E Davi tinha uma marca de Deus dentro do seu coração, que nada nesse mundo era maior do que Deus. Nem um gigante, nem uma notícia ruim. Entenda que todo mundo chama Golias de gigante, a Bíblia, os estudos teológicos, os estudos sobre esse gigante. O único que não considera ele gigante é Davi. Deixa eu dizer uma coisa: quando você é marcado por Deus, todo mundo pode considerar ao seu redor notícias ruins como gigante, problemas como gigante, mas quando você é marcado por Deus, você não considera essas coisas como gigante, porque a marca de Deus dentro de você não permite você reconhecer nada maior do que Deus. Tudo será menor do que Deus. Deus sempre será maior do que todos os desafios, as lutas, as circunstâncias, por causa da marca que você tem dentro de você. Muitas vezes eu ficava pensando, por que Deus chamou Davi o homem segundo o coração de Deus? Essa palavra sempre me intrigou. Como Deus podia comparar o coração dele com o coração de um homem? E Deus escolhe logo Davi para comparar o coração de Deus com o coração de um homem. Depois, estudando a vida de Davi, eu vi que Davi tinha comportamentos do coração de Deus. Deus não acha que tem alguém maior do que ele. Deus, dentro do seu coração, não entende que existe desafio que ele não possa solucionar. Então, Davi tinha essa marca dentro do seu coração. Davi, ele não pagava o mal com o mal, ele pagava o mal com o bem. Lembra quando ele podia ter matado Saul, que o perseguia, que o machucava, que o judiava? Naquele episódio da caverna, ele podia ter matado Saul, mas ele não fez, porque ele não pagava. Saul mesmo disse: você não é como eu, você não paga o mal com o bem, você não paga o mal com o mal, mas você paga o mal com o bem. É como Deus poderia destruir a gente todos os dias, porque somos maus, mas Deus não faz essa paga com a maldade. Deus usa o bem, a misericórdia. Então Davi tinha muitas coisas que tinha do coração de Deus, também tinha no coração de Davi. Davi declarava as coisas como Deus declarava. E o que eu quero profetizar agora é que você tem um coração segundo Deus.
Você não precisa ser Davi, mas você pode ser um homem ou uma mulher que tenha um coração segundo Deus. Como o coração de Deus, para você ter declarações como Deus tem, ações como Deus tem, e então Deus pode te declarar um homem ou uma mulher que tenha um coração segundo Deus. O apóstolo Paulo foi marcado pela presença de Deus. E é interessante, ele foi o maior de todos os pregadores da Bíblia. Ele foi o maior de todos os pastores. Ele foi o maior de todos os profetas neotestamentários, o maior de todos os ensinadores. Paulo foi o maior em tudo. Mas tudo isso é por causa de uma presença de Deus que marcou ele. Então, essa marca, quando chega numa pessoa, ela faz a diferença. Jesus foi marcado pela presença de Deus. É interessante que em Atos 10, 38, esse versículo fala sobre Jesus, aquele que não pecou, que não errou, mas precisou ser marcado. Lá no batismo, no Jordão, Jesus foi cheio do Espírito Santo e ele teve uma marca. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi marcado por Deus para um propósito. E Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, você olha Davi, o apóstolo Paulo, Jesus, e a gente poderia enumerar homens e mulheres que a Bíblia narra de como Deus os marcou e eles fizeram coisas relevantes para Deus. Agora, deixa eu dizer algo para você que é muito importante. Naquilo que você foi chamado, você precisa ter uma marca de Deus. Qualquer homem ou mulher que queira fazer algo para Deus, você precisa ser marcado por Deus. É importante. É mais importante do que você ter uma intensidade religiosa. É muito mais importante. Você precisa ter uma marca. Deus precisa, com a presença dele, te marcar. Quer seja você um intercessor na igreja, um contribuidor. Se você tem uma chamada para ser um empresário, um homem ou mulher que vai ganhar dinheiro e vai investir no reino, você precisa ter uma marca de Deus. Uma marca de Deus vai fazer você ser sábio, uma marca de Deus vai fazer você ser uma pessoa íntegra nesse mundo, uma marca de Deus vai fazer você ter fé nos negócios. A sua matemática de crescimento a conta não vai fechar numericamente, porque sempre vai existir um milagre de Deus. Então você precisa de uma marca de Deus. Se você é um pregador, você precisa de uma marca de Deus. Todo homem ou mulher, para fazer alguma coisa relevante, precisa ter uma marca de Deus. Uma marca de Deus na sua vida. Aleluias. É interessante que, como Jesus mandou depois a gente buscar essa marca, né? Jesus não disse, olha, saia por aí fazendo o que você quer. Ele diz, olha, fica em Jerusalém, até que você venha ser marcado do alto pelo Espírito Santo. Só depois, então, aí você vai pregar o evangelho em todo mundo, curar os enfermos, declarar a palavra de Deus, fazer os milagres, estabelecer o reino, só depois de ser marcado pela presença de Deus. Isso é muito importante. Quando eu olho para a minha vida, e a gente tem que fazer uma reflexão pessoal, até onde a gente deixou Deus permitir, Deus marcar a gente, até onde a gente permitiu a presença de Deus nos afetar. Isso é importante,
Você fazer essa avaliação. Porque às vezes nós cansamos, estamos cansados no meio do caminho, parece que a obra de Deus se tornou igual, parece que a igreja de Deus se tornou uma coisa monótona, mesma coisa. Isso aí tudo é falta da presença de Deus e dessa marca de Deus. E a gente precisa reavaliar, às vezes, de tempos em tempos na nossa vida, como eu preciso ser novamente marcado pela presença de Deus. Novamente eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, foram tocados por Deus, mas por causa da perseguição, eles foram enfraquecendo. E a Bíblia diz, então, que eles fizeram uma oração novamente. E novamente foram cheios do Espírito Santo. Novamente foram cheios do Espírito Santo. Isso é muito importante. Quando eu fui marcado por Deus, assim, eu estava falando para algumas pessoas esses dias, e eu estava falando como Deus me marcou, por exemplo, com ministério. Eu nunca, depois que eu saí para o ministério, eu saí muito ligeiro. Entre o meu chamado e a minha saída para o ministério, em tempo integral, eu demorei menos de um ano. Mas eu nunca duvidei do chamado de Deus. Eu nunca precisei de novo que Deus levantasse profetas, me incentivasse novamente com a profecia a respeito do meu chamado, de que eu realmente era pastor, ou eu duvidei em algum lugar será que Deus não me chamou para o ministério? Não. Quando Deus me marcou com o ministério, foi uma coisa sem volta. Parece que ele me marcou com uma coisa que apagou o passado. Sabe, a marca de Deus na minha vida foi tão forte que todo aquele passado de fracasso da minha vida parece que apagou. É interessante que eu era uma pessoa improvável de ser alguém que venceria. Dentro do chamado de Deus, eu lembro que o primeiro grupo que eu fui procurar para me filiar, né, para ser um pastor, e disse que eu queria ser um pastor, que eu tinha chamada de Deus, profecias de Deus, eles riram de mim, perguntaram qual era a minha formação teológica, né, quanto de hermenêutica, quanto de homilética eu tinha de conhecimento estabelecido na minha vida. Eu nem sabia o que era isso naquela época. É que aquele grupo, eu lembro que eles riram de mim, os pregadores riram, falaram, você nunca vai ser um pastor no nosso meio. Então você não tem essas formações que nós temos, você nunca será. Mas eu nunca desacreditei. Eu abençoei meu ministério e continuei orando. Eu lembro que alguns anos depois, Deus me honrou na nação, Deus me honrou diante dessa nação, e eu me tornei pregador da convenção que aqueles pastores frequentavam. Aí já não era mais o grupo deles local, era a convenção nacional. E muitas vezes eu fui preletor daquelas convenções. E eu pregando lá em cima no púlpito, eu via eles lá embaixo. E eu fiquei pensando, como é bom ser marcado por Deus. Você não desiste por qualquer palavra negativa ao seu redor. Você não desiste quando as pessoas zombam de você, quando elas não acreditam em você. Por quê? Porque o que leva você adiante não é o apoio e também não é o aplauso e também não é a crítica das pessoas. É essa marca de Deus que Deus faz na sua vida. Por isso que muitas pessoas param, elas começam e param, porque elas param no primeiro aplauso, elas param na primeira crítica, porque elas foram colocadas ali por um homem, foram estabelecidas de forma humana. Elas não têm uma marca divina é uma marca sobrenatural. É algo que te impacta, que se torna maior do que outras vozes.
a voz de Deus se torna maior do que qualquer outra voz. Então você não vai ser parado nem pelas críticas, nem pelos aplausos. Para aquilo que Deus te chamou, você precisa ser marcado. Se Deus trouxe profecia sobre a sua vida, palavras sobre a sua vida, agora você precisa buscar uma marca de Deus. Deus te marque na sua vida. É interessante que uma das coisas que me marcou muito foi a experiência com o Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo. 3 coisas eu quero falar, claro que eu não vou conseguir falar aqui hoje eu vou conseguir falar só uma coisa, mais rapidinho, introduzir o que eu quero falar aqui. 3 coisas me marcaram muito. Se você olhar na minha vida, quando você pensa no meu ministério, você vai pensar em 2 coisas. Para quem me conhece, já sabe quem eu sou, você vai me... eu tenho vários livros escritos, mas são 2 segmentos só. Um segmento é esse, oração em línguas, né? Vida no Espírito, andando no poder de Deus, esse livro aqui, Segredos Espirituais, que é relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu tenho uma marca de Deus muito forte na vida no Espírito. E eu tenho outra marca de Deus, que é a área das finanças. Deus me deu uma marca nisso. Deus me deu uma marca. Esses dias uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, você acredita nessa teologia da prosperidade? Eu falei assim, coisa que eu mais acredito. Porque aquela pessoa estava querendo fazer a pergunta assim, tem gente fazendo teologia errada sobre prosperidade, mas isso pouco me interessa. Não me interessa. Tem pessoas, pastores de igrejas tradicionais que escreveram centenas de livros contra batismo no Espírito Santo, contra dons. Eu li muitos desses livros, muitas dessas críticas. Mas isso pouco me interessa, por quê? Porque Deus me marcou, Deus me batizou com o Espírito Santo e Deus me marcou com a vida no Espírito. Eu sou fruto de uma ferramenta do Espírito Santo de oração em línguas, que essa marca Deus fez na minha vida. Então, o que os outros estão fazendo de errado, pouco me importa. Não vai me abalar. Porque eu tenho a minha marca de Deus. É a mesma coisa nas finanças. Se todo mundo ao meu redor for incrédulo, falar que Deus não abençoa, para mim não importa. O que importa é a marca que Deus fez da minha vida. É a marca que Deus fez na minha vida. Nós estávamos conversando com um grupo de pastores, e um pastor, ele estava defendendo a teoria de um outro pastor lá, que o evangelho não é uma fonte de lucros. E ele veio fazendo essa pergunta para mim. E ele disse, né, pastor, que o evangelho não é uma fonte de lucro. Eu falei, não. Mas o evangelho é uma fonte inesgotável de bênção de Deus. Então a gente precisa entender a maneira certa. Deus me marcou com esses 2 princípios aí. A prosperidade e também a vida no Espírito. O que os outros estão pensando errado, o que os outros estão fazendo errado, o que os outros são incrédulos, o que os outros creem, o que os outros não creem, problema deles, não vai mudar. Não vai mudar o que Deus me marcou. Então, quando você olha para o meu ministério, você vai sempre pensar em unção de Deus, em milagre, em uma vida no Espírito, ou
o ambiente de prosperidade. Você vai sempre ver eu falando em alguma coisa, todos os versículos para mim se resumem, parece que dentro dessas duas vertentes. Porque são os conhecimentos que Deus se revelou mais profundamente, são os conhecimentos que Deus marcou minha vida, e não tem como. Eu sou isso. Deus me marcou com isso. Então, é muito importante a gente ter uma marca de Deus. Porque aí você não anda pelo que os outros pensam, pelo que os outros dizem, o que os outros deixam de ser. Ou pela mágoa de não ter dado certo. Não, você vai dar certo. Você vai dar certo. Você tem uma marca de Deus, é para lá que Deus vai te levar. É para lá que Deus vai te levar. No ambiente da oração, você não vai estar trabalhando com uma oração de dúvida com o Senhor constantemente. Você vai estar orando e crendo constantemente. Isso é muito importante. Então, uma das coisas que... Tem 3 chaves aqui que eu quero compartilhar com vocês, hoje, quarta-feira e sexta-feira, que é oração em línguas, né? A vida de oração, que é uma coisa que leva você até a presença de Deus, e você vai ser transformado na presença de Deus. Lembra sempre, você não vai ser transformado de culto em culto, de pregação em pregação, nem de música em música, você vai ser transformado de glória em glória. Você precisa entrar dentro de um ambiente de glória. Então, algumas leis espirituais levam você para dentro da glória de Deus. E lá você vai ter uma experiência. Uma grande maioria de pessoas não fica o suficiente de tempo na presença de Deus até que algo sobrenatural aconteça com eles. Mais tarde eles vão ler no livro de que alguém teve essa experiência, mas eles mesmos que poderiam buscar essa experiência não fica. O pessoal não fica na oração até que Deus toque eles profundamente. E muitas pessoas não vão mais profundamente em Deus por medo, porque precisa mudar estilo de vida, mudar posições na vida, ou seja, mudanças de vida, morrer para algumas coisas, principalmente para incredulidade, para carnalidade, para religiosidade, precisa morrer. E tem coisas que a maioria das pessoas, elas não querem perder isso. Não querem perder isso. Muito bem, gente. Olha, nós já estamos aqui quase 18 horas e 30 minutos. Então, lembra bem, você precisa de uma marca de Deus. Nós já vamos orar com você aí, já vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Gente, querido povo de Deus abençoado, não esqueça de compartilhar essa live aí, compartilhe essa live com alguém, abençoe a vida de alguém, compartilhe essa live aí, dá um joinha também agora, né? Dá um joinha aí. Nós já vamos orar, já vamos declarar a bênção de Deus com você, mas antes eu queria te chamar para o seguinte, todos os meses, você que é novo aqui, que talvez não ouviu isso, mas todos os meses aqui nós levantamos uma oferta para missões, para missionários que estão principalmente em países que ainda tem regime comunista, países que são paupérrimos, que esses missionários não têm como tirar o sustento de lá. E eles precisam do recurso da onde eles foram enviados. E eu viajei como missionário muitos anos, né? Por muitos anos, conheci muitos países. E eu vi que a igreja também tem muitos pecados. Principalmente de enviar o missionário e não sustentar ele na obra. Então, desde que hoje nós já não viajamos tanto para esses países pobres, fazendo cruzadas, mas nós estamos ajudando os missionários que estão lá. Todos os meses nós ajudamos uma quantidade de missionários na África,
nas Filipinas, em Laos, que é um país comunista, né? Então, são sempre missionários que nós estamos ajudando. Nós sempre ajudamos, assim, de 8 a 10 missionários por mês. E é importante a gente não abandonar eles lá, fazer uma boa oferta todos os meses. Sempre tem sido relevante a oferta que nós fizemos para eles. Então, você pode participar. E tem a maneira, no Brasil você pode fazer pelo Pix. Se você está fora do Brasil, na Europa, você pode fazer pelo PayPal aí, ou pelo chat do YouTube, né? Tem esse chatzinho, tem esse cifrãozinho aí, você já tem o cartão cadastrado. Você pode fazer também pelo chat do YouTube, mas você pode fazer uma oferta. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Faça oferta se o Espírito Santo tocar no seu coração. E tem que fazer aquilo que o Espírito Santo falar. Quantia, valor, tudo que o Espírito Santo falar. O Espírito Santo já me falou no meu coração em determinadas ofertas missionárias de ofertar meu carro, de eu ofertei meu relógio que valia muito, ofertei joias, ofertei dinheiro, mas toda oferta que o Espírito Santo fala com você, essa oferta, ela é aquela que não falha, é aquela que multiplica muitas vezes mais. Então, aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração, faça isso agora em nome de Jesus. Amém? Tem aí como você fazer, a sua oferta está aí, a condição aí na tela. Tira um print agora. E eu quero orar com você, te abençoar a sua vida agora, no nome bendito de Jesus. Ajuste o seu coração agora para a gente orar, para a gente buscar a presença de Deus, para a gente declarar a presença de Deus sobre a sua vida. Pai querido, eu te dou louvor, o Senhor é um Deus bom, Deus maravilhoso. E eu quero orar agora, abençoar agora a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu quero abençoar a vida desse homem, dessa mulher, desse moço, dessa moça. Meu Deus, aqueles que estão precisando de um milagre físico, de uma cura física, eu declaro agora a cura sobre o câncer, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por tantas vidas, meu Deus, que estão atadas com esse maligno, com a enfermidade maligna que é o câncer. Nós quebramos esse poder agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro para quem tem câncer nos rins, no fígado, no pâncreas, no pulmão. Eu oro por essa irmã que está com câncer no seio. Em nome do Senhor Jesus, seja livre agora. Seja liberta agora. Meu Deus, oro por essa pessoa que está com infecção no corpo, com dores no corpo. Essa pessoa que está com dor de cabeça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a cura agora por essa pessoa que está com dor na garganta, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por essa pessoa que está com dor no estômago. Seja curada agora, em nome do Senhor Jesus. Seja curada agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor, em teu nome. Seja curado agora. Meu Deus, oro por essa pessoa que está com dor nos quadris, nas pernas. Em nome do Senhor, eu oro por essa pessoa que está com ferida nos pés agora. Seja curado, em nome do Senhor Jesus. Seja curado agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão atravessando lutas emocionais, espirituais, que estão desalinhados com as promessas de Deus, com a presença de Deus. Eu quero declarar um alinhamento, meu Deus, aqueles que foram enviados contra eles, trabalhos, feitiçarias, bruxarias, que foram enviados espíritos de inveja, de ingratidão, de traição, em nome do Senhor
Jesus seja quebrado. Eu oro por esse lar, meu Deus, que tem tanta confusão, tanta briga. Eu oro declarando essa confusão seja quebrada agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por esses filhos que se submetam aos pais, que haja harmonia nessa casa, que esse espírito de intriga, de confusão seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por esses filhos que estão atados em drogas, vícios, em nome do Senhor Jesus. Receba um milagre agora sobre a sua casa, receba um milagre agora sobre a sua família, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão com problemas na vida financeira, aqueles que precisam de um milagre nas finanças, aqueles que estão lutando para receber uma resposta de Deus nas suas finanças. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção de Deus agora. Eu abençoo essas vidas. Eu quero declarar a bênção de Deus. Meu Deus, aquele que precisa vender, é um vendedor, um empresário, dono de loja, dono de comércios, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Um milagre de Deus nas suas finanças. Meu Deus, oro por aqueles que estão à frente de ministérios, que são pastores, pregadores, que precisam de uma bênção financeira sobre os seus ministérios. Nós declaramos em nome de Jesus. Aqueles que estão atados, meu Deus, em dívidas, nós falamos um livramento agora em nome de Jesus. Meu Deus, aqueles que precisam receber uma aposentadoria, um dinheiro de herança, enfim, um dinheiro para receber, nós desatamos esse milagre agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que o Senhor me colocou no coração agora, que vai passar por uma cirurgia e que não tem condições nem financeira para passar nessa cirurgia. Nós falamos que esse recurso seja levantado em nome de Jesus. Eu declaro amém, você vai dizer junto comigo, eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, gente. Perdão, hoje um pouco afônico, com tosse, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração. Que Deus te abençoe. Povo lindo, povo abençoado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.